ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E o que Jesus está dizendo é: o mundo é o local propício, é a armadilha perfeita. O mundo é uma grande pedra de tropeço. O que ele está dizendo? Que o mundo será julgado. E é interessante que Jesus agora inaugura uma expressão de advertência, que são os ais. Enquanto Mateus, por exemplo, no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, ele utiliza a expressão bem-aventurados, ele faz isso no capítulo 5, logo no início do versículo 1 até o versículo 12, ele utiliza as bem-aventuranças para falar de como nós devemos nos relacionar com Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e os demais, bem-aventurados os simples de coração, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Enquanto Mateus faz essa acepção das bem-aventuranças, Lucas, quando apresenta, o Sermão do Monte, ou melhor, o Sermão da Planície, porque na perspectiva de Lucas é numa planície, quando Lucas apresenta o Sermão da Planície, para cada bem-aventurança tem um ai. Então ele apresenta as bem-aventuranças, mas depois ele vai falando: ai de vós que já conquistaram a sua riqueza na terra, porque irão chorar e prantear, e ele apresenta essa expressão muito comum, utilizada por Jesus, para lembrar das coisas futuras. Ai aqui quer dizer que a nossa perspectiva, ela é terrena, ela é passageira, ela está equivocada, e nós haveremos de descobrir somente quando for tarde demais que a percepção que a gente teve da vida e do evangelho estava errada. Quando Jesus começa no versículo 7 a introduzir os ais, ele está dizendo assim: ai de ti, camarada, porque não está entendendo. A ideia é: vocês entenderam o evangelho de um jeito diferente, estão fazendo a mesma coisa dos fariseus, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: ai, ai, ai. E o primeiro ai é ai do mundo. E nesse momento há uma divisão, sim, há uma distinção. Jesus quer que os discípulos sintam o desconforto de saber que quem faz estas coisas é o mundo. Que essa postura é uma postura mundana. A postura de ser vaidoso. A postura de querer ser melhor que os outros. A postura de grandeza. São tentações mundanas. Ai do mundo! Porque os escândalos no mundo vêm. E ele diz: é mister, isto é necessário que venham os escândalos. No plano eterno de Deus, as coisas se alinham. E nesse alinhamento, escândalos acontecem. E escândalos, a gente costuma... Como a palavra escândalo para a gente, ela evoluiu para um entendimento muito fechado do que seja escândalo. Hoje a gente entende escândalo apenas como um escândalo moral, um escândalo sexual, né? E a gente diz: rapaz, esse pastor ali... ele foi pego roubando, roubava a igreja e trouxe escândalo. Então a gente acaba fechando muito a cabeça da gente para esse tipo de concepção da palavra escândalo. Mas nas escrituras sagradas, nesse texto, escândalo é aquilo que você faz como vexame para os outros. O texto da palavra não tem esse sentido, embora ele possa ser utilizado em outras circunstâncias. A palavra escândalo aqui é ai daquele que faz outras pessoas tropeçarem. Porque esse é um trabalho mundano. É trabalho do mundo fazer com que as pessoas tropecem. Aí sim, em outro sentido, se alguém traz um escândalo moral, ele vai fazer algumas pessoas tropeçarem. Se ele trouxer algum escândalo visível, social, ele vai fazer outras pessoas tropeçarem. Mas a ideia original é qualquer pessoa, qualquer homem, que traga tropeço para que os pequeninos vivam o evangelho, se aproximem de Jesus, estejam com Jesus, este homem é maldito. Por isso ele diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos. Então, ai do mundo porque vem os escândalos. Ai do diabo, porque o diabo é a primeira pessoa, o diabo, a serpente do Éden, é a primeira pessoa que se coloca como pedra de tropeço na vida de dois inocentes
que estavam felizes de estarem na presença de Deus. O Jardim do Éden, ele é o exemplo perfeito para muitas coisas. E ele é um exemplo perfeito para cá também. A ideia é exatamente essa. Alguém que se propõe voluntariamente ficar no meio do caminho de alguém para que essa pessoa tropece e perca a sua comunhão com Deus. É exatamente o que o diabo faz ali. O casal está feliz e o diabo é a pedra de tropeço. O diabo é aquele que diz assim, quer saber, eu vou atrapalhar a vida deles. Eu vou fazer com que eles pequem. A ideia de Jesus é a mesma. Ai daqueles que se colocam como pedra de tropeço, porque o mundo faz isso. Ai daqueles que fazem também. Ai daqueles que fazem os pequeninos pecarem. E aí a ideia mais fechada do pecado, a gente imaginaria o seguinte: ai daqueles que induzem as pessoas a cometerem pecados. Mas se nós não abortarmos essa expressão do próprio conteúdo em si, o que Jesus está dizendo de fato é que se eles estiverem ensinando ou pregando um evangelho diferente daquele que Jesus estava pregando, do reino de Deus, eles em si mesmos estarão induzindo as pessoas a cometerem talvez o maior pecado, que era se afastar do reino dos céus. E é por isso que o versículo 8, diferentemente de outras passagens em que também é ensinado sobre isso, inclusive no Sermão da Montanha, não é a primeira vez que Jesus utiliza essa expressão para cortarmos, para deceparmos. Em outro lugar ele usa expressões semelhantes para cortar as mãos, cortar os pés. Mas aqui, de forma específica, Jesus utiliza novamente esse versículo para alertar aqueles discípulos que o mundo, que é pedra de tropeço para os pequeninos conhecer a Deus, que é fonte de tentação para chegarem a Cristo, é melhor que o mundo como está, é melhor que eles se lançassem todos sobre o mar. E não é esse o exemplo que ele gostaria que os discípulos fizessem. É como se ele dissesse assim: este é o exemplo, ai de vocês, se comportarem como se fossem do mundo, se agirem como aquilo que o mundo naturalmente faz. E aí ele ensina a tomar algumas decisões de natureza drástica. E pensar sobre essas questões de natureza drástica, nós queremos encerrar pensando sobre elas. Quando Jesus utiliza ações drásticas, né? Isto é, o que serão ações drásticas? Ações últimas. O que nós devemos fazer para nos livrar desse mal, né? Não é nada que nós devemos largar. Não seria nada que nós deveríamos abandonar. E eu volto a dizer, eu não quero esvaziar esse significado. Ele é útil. Como é útil em Mateus capítulo 5, quando Jesus trata dessa questão de se o teu olho te faz pecar. Mas aqui nesse contexto, a grande preocupação está girando em torno de escandalizar os pequeninos. E o que Jesus está dizendo é que esse olho precisa ser arrancado, que essa mão precisa ser decepada, que é melhor a gente entrar no reino dos céus coxo ou aleijado, versículo 8, versículo 9, caolho, entrar no inferno tendo dois olhos e duas mãos. E Jesus é a pessoa que mais prega em toda a Bíblia, nos seus evangelhos, é a pessoa que mais prega sobre o inferno. E para quem prega por aí, quem ensina por aí que não existe inferno, existe. E para quem acredita que esse fogo é literal ou não literal, não faz diferença. Se esse fogo for literal realmente, as dores de ser queimado a gente sabe. Mas se não for, a simbologia significa um sofrimento. Um sofrimento a ser colocado sobre aqueles que estão seguros daquilo que querem fazer. Então, como ações drásticas, Jesus sugere: se o teu olho te faz pecar. E aí, nesse texto, nesse contexto, não é uma bagagem que nós deveremos abandonar. Não é um fardo que nós devemos largar.
Não é algo que nós podemos acumular, um acessório, mas é algo que está em nós. Faz parte de nós. Não é o que ele disse para o jovem rico: abandona as tuas riquezas e me segue. Não. Eu sei que vocês já ouviram algumas ilustrações nesse sentido e eu não quero esvaziar esse sentido hoje. Olha, o teu olho que te faz pecar pode ser as tuas riquezas. Mas as minhas riquezas não são o meu olho. O teu olho que te faz pecar pode ser esse teu carro. Mas meu carro não é o meu olho. O que Jesus está falando é algo que está em mim. Então, talvez nesse contexto, o uso mais adequado da significação desse texto é algo que está tão inerente em mim há tanto tempo que sou eu. Quem não renunciar a si mesmo, quem não negar a si mesmo. Então é muito provável que algo que eu precise arrancar de mim não é algo que eu possa comprar outro ali na frente. Não é um bem que eu possa me desfazer e adquirir o outro. Mas é um defeito entranhado em mim. Talvez um apego que eu tenha de mim mesmo. Algumas ações precisam ser drásticas. E eu quero enumerar pelo menos 4 antes de nós começarmos a aplicar. A primeira, me parece, ação drástica é entender que o grande problema talvez não sejam as tentações. Talvez o grande problema seja eu. Se eu eliminar as tentações, outras tentações surgirão. E na ótica desse texto, Jesus não diz, nesse texto, não estou redimindo outras passagens. Nesse texto, não é a tentação que precisa ser eliminada. É parte de mim que precisa ser eliminada. O problema não está naquelas que virão, porque o mundo é mistério que venham. É mistério que venham essas pedras de tropeço no mundo. A coisa é um pouco mais profunda. O meu problema não é a tentação. O meu problema sou eu mesmo. Coisas que eu preciso de mim modificar. Segundo, uma outra ação que me parece drástica é o entendimento de apreço pelos pequeninos. E aí eu preciso que a gente pense da responsabilidade que é o reino de Deus. O reino de Deus não é só sobre mim. Há consequências para os outros. E essas consequências são cobradas para mim. Jesus está dizendo assim: existe uma responsabilidade de ser meu discípulo. Sabe qual é? Os outros discípulos. Isto é, eu estou bem, pastor, graças a Deus. Não é sobre você estar bem. É a quem você está fazendo mal. Não, graças a Deus, pastor, está tudo bem, nenhuma tentação, nenhum problema, eu estou cuidando, eu estou orando, mas esse texto é sobre quem você está fazendo tropeçar. E aqui uma ação drástica, radical e central desse texto é: me servir é se preocupar com os outros. E se você não se preocupar com o tropeço que você pode estar sendo na vida de outra pessoa, é melhor você amarrar essa pedra de moinho no pescoço e se lançar no mar. Uma ação drástica é ter apreço, como Deus tem pelos pequeninos. E aí o versículo 10, ele tem uma segunda, e alguns comentaristas que eu li, eles acabam se apegando a ela, e eu quero me apropriar delas também com vocês. O Riley, um deles, ele menciona que a presença dos anjos diante de Deus, que acontece no versículo 10, é que os anjos são ministradores aos pequeninos. E ele faz isso devido à leitura das ovelhas, que aparece quando Jesus fala sobre as ovelhas, e o versículo 14, como Jesus conclui, mas como nós vamos pregar isso numa outra oportunidade, eu não quero aprofundar. Mas o Riley traz uma coisa, não só o Riley, outros trazem essa concepção de que Jesus termina falando sobre ter cuidado para não sermos lançados no inferno, dizendo: olha,
A coisa é tão séria sobre o cuidado com os outros que nós fazemos tropeçar, que Deus tem apreço pelos pequeninos ao ponto de os anjos diante de Deus estarem ministrando na vida deles, para que eles não venham a tropeçar. E é interessante pensar sobre isso ao ponto da gente até aplicar a respeito. De nós considerarmos que aquilo que nós não temos por importante, que é o outro, os anjos de Deus estão cuidando diante do Senhor por aqueles que nós estamos achando de pouco caso e que não tem nenhuma importância para a vida da gente. E aí, que essa carapuça sirva para a gente e para um monte de pessoas que só pensam em fama, em riqueza, em vaidade, em manipulação de massa, achando que cada pequenino daquele que está tropeçando pelo evangelho errado, pela pregação errada, pela postura errada, pela vaidade e senhorio de alguns líderes, não está sendo observado nem ministrado diante de Deus, até mesmo pelos anjos. Por isso, eu quero trazer também, pensar sobre isso. Quarta ação drástica. É preciso cuidar uns dos outros. Jesus está falando sobre isso. É preciso que vocês entendam que o meu evangelho é a gente cuidando um do outro. Eu cuido de vocês e vocês cuidam dos outros, e esse é o verdadeiro evangelho. Voltem. Esse é o caminho. Não estão fazendo isso? Arranque esse olho. Você é um cara que só pensa em você, arranca esse olho. Até hoje você é uma pessoa que vive para o seu umbigo, arranca essa mão. Até hoje a pessoa mais importante da sua vida é você, é melhor que você arranque isso do que você entrar com os 2 olhos ou com 2 mãos no inferno. E a quarta e última é falando sobre a debilidade que nós mencionamos no último sermão. Todo esse sermão, ele vai nos direcionar para aprendermos de Cristo acerca disso. Esse primeiro momento, a próxima passagem, que começa no versículo 11, da ovelha que vai ser encontrada, a forma de nós agirmos quanto ao perdão, e até no capítulo 19, como nós devemos nos relacionar com as alianças. Aqui, sem sombra de dúvida, não é possível a gente arrancar nada de nós, nem a vontade de arrancar nada de nós, se Cristo não produzir em nós um coração que queira fazer isso. E como nós vamos aplicar sobre esse assunto de forma específica, vai ser nossa última aplicação, eu quero concluir apenas dizendo que não é possível fazer isso, nem é possível fazer qualquer outra coisa, se tudo não começar com o desejo, a vontade sincera de fazer aquilo que Cristo fez. Eles desejaram fazer exatamente o contrário daquilo que Cristo fez. Não dá para ter cuidado com os outros, não ser pedra de tropeço, não ter cuidado com os pequeninos, não cuidar uns dos outros, nem arrancar aquilo que nos faz tropeçar mais do que as tentações que são exteriores, se nós não buscarmos de Deus um coração que somente Cristo pode colocar dentro de nós. E é sobre algumas coisas que eu pretendo aplicar a partir de agora. Pode colocar as aplicações para mim. Vou ter que ler ali com vocês, tá? O tema desse sermão nós intitulamos O Preço de Deus, o apreço de Deus pelos pequeninos. Amém? Então, quem imagina que Deus está olhando para os maiores, os grandes, os mais inteligentes, os mais hábeis, né? Os que têm, sei lá o quê, que imaginam que tem alguma coisa. Esse texto está nos ensinando o contrário. Que Deus está especialmente preocupado com os pequeninos, e se nós ficarmos no meio do caminho, nós seremos atropelados. A não ser que ou sejamos pequeninos, ou cuidemos dos pequeninos. Então, a primeira aplicação. A vitória superará toda a luta. E eu quero explicar essa aplicação porque ela vai parecer um pouco deslocada daquilo que a gente tem falado. Essa aplicação se refere às tentações, às provações que nós certamente passamos, porque nós também podemos tropeçar.
Nós não apenas podemos ser pedra de tropeço, mas nós também podemos tropeçar. Então vamos recentralizar essa aplicação. É depois de atravessar o deserto que a água do manancial, pura e fria, se torna tão deleitosa. É depois de um árduo dia de trabalho que a cama parece nos abraçar de maciez. Contrariamente, após provarmos algo muito doce, qualquer bebida fica amarga. Depois de palavras duras, um gesto de amor pode nos curar da mais profunda amargura. Assim, quanto mais severa a aflição ou tribulação nestes dias, menos chances teremos de tropeçar e mais anseio e alegria pela vida eterna. O que nós pensamos quando elaboramos essa aplicação é que as palavras deste sermão, elas são duras. Aquilo que Jesus falou para os discípulos são palavras duras, mas o gesto dele, o único gesto de entregar a sua vida por nós como prometido, deve ser suficiente para nós entendermos a doçura que vem da aflição que ele viveu e estarmos dispostos a entender que, semelhantemente, nós precisamos fazer a mesma coisa. Segunda aplicação. Medidas drásticas. Medidas drásticas são difíceis de tomar. Não é fácil arrancar um olho, cortar uma mão. Não é fácil arrancar aquilo que não é só acessório, mas que por toda a vida fez parte de nós. Aqui não somos chamados para abandonar o que temos, mas para arrancar o que somos. Deus pode nos ajudar a enxergar os nossos próprios defeitos e deixá-los para trás. E aí, só Deus para nos ajudar a fazer esse autoexame. Eu não sei se vocês têm facilidade, eu tenho muita dificuldade de me autoexaminar, de me encontrar meus próprios defeitos. Não sei se eu sou o único. Então, primeiro, a gente precisa pedir ajuda para Deus para a gente descobrir quais são. Não é que eles não existam. A gente é que não consegue enxergar os próprios defeitos. Se a gente quer que Deus tire, primeiro a gente tem que pedir para Ele nos mostrar. Porque os outros já sabem. A gente é que não viu. Terceira e última aplicação. E aí logo depois dessa aplicação, eu quero convidar vocês para a gente cantar o hino, porque ele vai nos ajudar a pedir ajuda para Deus, que não é fácil. Um coração igual ao dele. Devemos esquecer de nós mesmos e aprender com o nosso mestre, com a sua amorosa atenção de Cristo aos pequeninos. A tarefa difícil, começando com a busca de um coração igual ao dele, porque se dispôs a obedecer ao Pai. Somente com um novo coração, cheios do Espírito Santo, tiraremos do caminho as pedras de tropeço para nós e para os outros. Ele pode nos transformar, Ele pode nos ensinar a amar com o seu amor e a perdoar como Ele nos perdoou. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar o Senhor.